Bora, povo bonito! Falar um pouquinho agora sobre as fraquezas, tá? Não é essa que eu tô sentindo não, tá, galera? É uma fraqueza muscular, que ela pode ser um problema aqui, ou de condução, ou de transmissão, ou a área efetora, o músculo. Então, quem é que vai conduzir o estímulo nervoso para a contração muscular? Vai ser o primeiro e o segundo neurônio motor. Então, se eu tiver uma lesão deles, eu vou ter o quê? Um quadro de um AVC, tá? Um TCE, uma mielite, por exemplo. Já o neurônio motor inferior vai ser uma neuropatia. O carro-chefe aqui, ó, polineuropatia diabética, tá? Da transmissão. Então, o problema aqui está na ligação entre o sistema nervoso e o músculo. E essa ligação aqui tem problema principalmente na placa motora, que vai ser ocasionado pela miastenia graves, por um botulismo, por exemplo, a síndrome de Issolambat, tá? E quando o problema é na área efetora, é no músculo propriamente dito, a gente vai ter aqui as miosites, tá? Miosite por droga, uma dermatopolimiosite, uma doença autoimune, uma miosite inflamatória, infecciosa, isquêmica, o diabo a quatro que seja, mas vamos seguindo aqui, porque falando no neurônio, a gente tem que ter uma compreensão melhor da anatomia para a gente poder correlacionar melhor a clínica com a patologia. E veja, para eu ter uma condução eficaz, para eu ter uma movimentação, eu preciso de dois neurônios. Então, o neurônio motor superior vai vir aqui do córtex, vai fazer a decussação das pirâmides, tá certo? Decussou, passou já para o outro lado. Ele vai continuar descendo aqui e vai fazer a sinapse na medula com o segundo neurônio motor. Então, daqui a gente tem, olha, dois neurônios apenas. Massa! É claro que a movimentação vai vir de vários neurônios, porque cada um deles vai se ligar a um músculo específico. Mas para aquele músculo, dois neurônios é mais do que o suficiente. E aí, o que é importante a gente falar nessa figurinha aqui? Veja, o primeiro neurônio motor, o verdinho aqui, ó, ele faz uma modulação no segundo neurônio motor, no vermelhinho. Então, como é que é essa modulação? Ele diz, vai, e o outro vai. Ele diz, cala a boca, e o outro cala a boca. Então, ele pode suprimir ou estimular. Qual é a importância de saber disso? Veja, se eu tenho uma lesão do primeiro neurônio, um AVC, por exemplo, ou um trauma raquimedular mais alto, tá? Eu vou perder o primeiro neurônio, o segundo fica solto, fica virado no modo de coentro. E aí, esse ficar solto, sem a inibição, sem a modulação, ele vai gerar um estímulo inapropriado, tanto sendo mais fraco, como também vai ficar gerando estímulo quando não deveria. Por que é isso importante? Vamos falar já já. Padrão de fraqueza aqui. Então, veja, dependendo da doença, existem vários padrões. Dá uma checadinha aqui, tá? Mas só para exemplificar, ó, a miopatia que eu falei para vocês é uma polimiosite. Ah, o paciente tem uma síndrome de Cushing por conta do hipercortisolismo, ele tem uma miopatia. Qual é o padrão? É cintura. Cintura escapular e cintura pélvica. É aquele paciente que tem dificuldade de se levantar da cadeira. Aquele paciente que não consegue pentear o cabelo, porque quando levanta aqui, ó, fica fraco. Mas aqui a mão tá tranquila, tá certo? Um padrão aqui, por exemplo, polineuropatia, padrão periférico. Então a gente vê aqui padrão de lesão cerebral, lesão de tronco, aquela lesão cruzada, tá certo? Por conta da decussação das pirâmides, lesão medular gerando nível sensitivo. Então, padrões de fraqueza específico por grupamentos de doença. Tem doenças que vai gerar aqui vários padrões simultaneamente, mas a gente tem os padrões típicos. Pra gente aí sim poder fazer uma avaliação clínica, tá? Síndrome do primeiro neurônio motor. Então, o neurônio motor superior. Lembra, carro-chefe, AVC, beleza? Massa. Primeiro neurônio motor aqui, ó, também chamado motor superior, o trato piramidal ou córtico espinhal. Vai gerar fraqueza muscular. Qualquer lesão dessa vai gerar fraqueza muscular, tá? Mas hiperreflexia. Por quê? Perdi a modulação do primeiro neurônio motor em cima do segundo. O segundo fica descoordenado. Então, ele descoordenado, eu faço o estímulo do reflexo patelar, ele deveria gerar um estímulo normal. Não gera, gera um estímulo acentuado. Então, faz uma hiperreflexia por falta dessa modulação do primeiro, tá? Lembrando que o reflexo patelar, ele vai ser um arco reflexo. Então, vem o neurônio sensitivo, estimula já o segundo neurônio motor,
e ele vem direto... Eita, peste, pro outro lado. E ele vem direto aqui fazer o arco reflexo. Não passa pelo cérebro, pelo córtex. Logo, não passa pelo primeiro neurônio. Massa. Hipertonia ou hipertonia do paciente, né? Ou espasticidade. Por quê? O segundo neurônio motor vai estar gerando ali informação, dizendo assim, contrai, 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 e aí ele começa a gerar uma hipertonia, que vai causar o quê? Essa posição patológica no paciente, que vai ficar gerando, ó, ele vai ficar dobrando, 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 a tal ponto em que gera uma espasticidade elástica. Por quê? Porque a gente tenta esticar e não consegue. Quanto mais força a gente faz, mais duro fica. Tá? Essa hipertonia elástica chega num ponto em que gera um sinal que a gente chama de canivete. Faço tanta força que uma hora ele cede e faz, abre de uma vez. Sinal do canivete, abriu de uma vez. Já no membro inferior, não é tanto uma inflexão, essa espasticidade. A espasticidade é em extensão. Então o paciente ele não consegue fletir a perna. No membro superior é fletido, no membro inferior é estendido, a tal ponto que quando ele vai caminhar, ele não dobra a perna e anda, ele joga ela para o lado porque ela está esticada, ele não consegue passar assim, né? Ele joga ela para o lado para poder andar. Isso a gente chama de marcha ceifante, ele vai ceifando ali de lado, fazendo aquele movimento que lembra ali uma lâmina, tá? Tem também aqui o sinal do Babinski. Como é que eu vou fazer? Ó? Não é fazendo cosquinha no cara aqui no meio, não, tá? Eu vou pegar uma superfície aqui e vou, fazendo essa movimentação. Isso vai gerar o reflexo cutâneo plantar no paciente com elevação do hálux. Isso é o reflexo o sinal de Babinski, tá? Vamos aqui dando segmento. O que é que a gente vê aqui? Veja que interessante, ó. Dê-lhe uma porradinha. É para o parceiro ali, ele só dá um chutinho e acabou. Olha só como tá. Primeiro que tá muito intenso e segundo que mesmo depois do estímulo, ela continua. A paciente continua lá gerando o estímulo. Por quê? Não tem a modulação do primeiro neurônio motor. Fiz um reflexo patelar que foi com hiperreflexia a tal ponto que o comando continuou lá, ó. Vai, minha filha, estende, 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 tá? Síndrome de primeiro neurônio motor. E a de segundo neurônio, como é que funciona aí, ó? Fraqueza muscular, em todo caso, massa. Reflexo aqui, ó, já é o contrário. É reduzido ou até mesmo abolido. Por quê? Porque o arco reflexo depende do segundo neurônio. Se ele não está funcionando, não tem arco reflexo. Eu posso pegar, meu amigo, um martelo de pedreiro e fazer aquele sinal que Chaves tentou fazer em Kiko, que ele não vai ter resposta. Se eu tenho aqui também, ó, a perda da função do neurônio que efetivamente vai chegar no músculo, ele não está funcionando, então eu vou ter uma hipotonia muito importante. Veja, quando eu perco o primeiro neurônio motor, o paciente vai ter uma hipotonia, tá? O paciente vai ter uma atrofia. Sim, vai, mas é mais sutil do que a causada aqui. Por quê? Perdi o primeiro neurônio, o segundo ainda gera estímulo. Tá? Por mais que seja descoordenado, por mais que seja errado, mas gera estímulo. Perdi o segundo neurônio, não tem nada inervando a parte motora do músculo. Então aqui eu vou ter uma atrofia importante e eu vou ter aqui uma hipotonia, uma flacidez. O paciente não vai ter resposta motora. Então, ele não está contraído, espástico, como está no primeiro neurônio. Ele está flácido, tá? Molenga, tá mole. E tá muito mais atrofiado. Olha o grau de atrofia, galera, tá? Então, está mais atrofiado. Compara com essa outra perna. Isso aqui é muito mais exuberante no segundo neurônio motor do que no primeiro. Vamos comparar aqui, então, com essa tabelinha que a gente fez especialmente para você, tá? Então, veja, força vai estar reduzida em qualquer situação. Agora, primeiro neurônio aqui, ó, primeiro neurônio, reflexo vai estar aumentado, segundo vai estar reduzido ou até mesmo abolido. O tônus, primeiro neurônio, vai estar rígido, rigidez. No segundo neurônio, eu vou ter uma hipotonia, vou ter uma flacidez. No tônus em membros superiores vai ser em flexão, sinal do canivete. No membro inferior, em extensão, marcha ceifante.
Atrofia, como é que está o grau? Eu tenho um certo grau aqui no primeiro neurônio, mas no segundo é demais, tá? Babinski é um reflexo de síndrome piramidal, de primeiro neurônio, não é de segundo. E, por fim, uma coisinha nova aqui a mais para a gente falar é a miofasciculação. Por quê? No primeiro neurônio, eu não vou ter aqui a miofasciculação. A miofasciculação é algo que é muito sugestivo de síndrome de segundo neurônio motor. Então, o paciente miofasciculou, lembre logo de segundo neurônio motor. Miofasciculou, lembre de segundo neurônio motor e ainda digo mais, lembre de uma doença específica que na prova cobra muito a ela, a esclerose lateral amiotrófica. Vamos aqui dando segmento. Lesão medular. Olha, medular gerou uma fraqueza com nível sensitivo. Por quê? Eu vou perder tudo ali na medula, motor e sensitivo, tá? Então, nível sensitivo e alteração de esfíncteres. Porque se eu tive aqui, ó, pá, pegou em T10, tá? Enfim, o que é que tá para baixo? Esfíncter urinário, controle de esfíncter urinário e controle de esfíncter fecal, tá? Então, bexiga neurogênica, o paciente pode ter. Incontinência urinária, o paciente pode ter. Degeneração combinada da medula, outro tipo de manifestação neurológica gerando fraqueza. Qual é o quadro típico da degeneração combinada da medula ou subaguda combinada da medula? É a deficiência de vitamina B12 que causa isso aqui, é o carro-chefe. Deficiência de cobre, por exemplo, pode gerar uma manifestação muito similar. Vai gerar hiperreflexia, alteração da propriocepção. Então, o paciente tem hiperreflexia e ele perde aquela noção de percepção segmentar. O meu dedo está para cima ou está para baixo? Não sei, tá? Perdi propriocepção. E eu tenho aqui, ó, uma marcha atáxica com alteração da sensibilidade vibratória. Isso aqui é degeneração subaguda combinada da medula. Miopatias. Qual é o padrão da miopatia? Geralmente é cintura escapular e cintura pélvica, tá certo, galera? E aqui são os padrões que a gente avalia as fraquezas musculares.